Mas olha, uma outra questão interessante que surge no dia a dia das pessoas, no nosso dia a dia, é o seguinte: a pessoa está trabalhando numa empresa há 12 meses. Imediatamente no 13º mês, ela pode tirar férias. Pode chegar lá e dizer: olha, já trabalhei um ano, agora eu vou descansar um mês. Posso ou não posso? Como é que funciona isso? Para a gente responder a esta e outras dúvidas que nós temos aqui, doutora Márcia Cleide Ribeiro, que é uma advogada especialista em direito do trabalho. Doutora Márcia, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Respondendo aí a sua pergunta, nós temos que entender como que funciona. Existem nas férias dois períodos. Esse primeiro período, quando a pessoa trabalha esses primeiros 12 meses, chama-se período aquisitivo, ou seja, ela adquire o direito às férias. Mas ela pode ter um período para gozar essas férias de 12 meses, que é o período concessivo. Então, não é imediato. Ela adquire em 12 meses, mas o empregador tem os outros 12 meses para conceder as férias a ela. Entendo. Quer dizer que, portanto, a decisão de quando esse funcionário vai gozar as férias é da empresa e não do funcionário. Exatamente. A decisão é da empresa. É claro que o funcionário, se for uma empresa razoável, né, que tenha diálogo, ele pode negociar dentro desses 12 meses, mas a decisão é da empresa. Se a empresa não obedecer esse período concessivo e ultrapassar, dando 24 meses, ou seja, vencer mais umas férias nesse período, aí essa empresa tem que pagar as primeiras férias em dobro. Ah, é? E se a empresa não Sim, conceder, portanto, férias depois do segundo ano trabalhado, ela paga em dobro isso, as férias para o funcionário recebe em dobro aquelas primeiras férias que ele não gozou? exatamente. Então, se ultrapassar 24 meses, sem que ele goze as férias, ele tem que receber em dobro. Ah, interessante. Doutora Márcia, outra questão também que eu acho que todos aqui gostariam de saber. Ah, posso vender minhas férias? Sim, pode vender, mas não pode vender todo o período. Só pode vender 30% das férias, ou seja, só pode vender 10 dias. Até existe essa confusão. Às vezes o próprio empregado, por precisar do dinheiro, ou acha que não precisa ter férias, ele fala, não, eu quero vender todo o período, eu quero vender 15 dias, eu quero vender mais tempo, mas não pode. Porque esses direitos trabalhistas essenciais, eles são o empregado, ele tem esse direito, isso até é bom alerta não só para o empregado, como também para os empregadores. Às vezes o empregador quer comprar todo o período de férias. Se esse empregado depois vir à Justiça do Trabalho e cobrar, ele vai pagar novamente. Porque esses direitos básicos, férias, 13º, eles são irrenunciáveis. Entendeu? É como acontece na É. pensão alimentícia. Então, isso é um direito básico protegido pelo Estado que nem o próprio empregado pode abrir mão. Entendo, doutora Márcia. Então é bom tomar cuidado, porque se a pessoa, então, diz que vendeu as férias, entra no seu trabalho e poderá recebê-las. Recebe novamente. Recebe novamente. Portanto, são apenas 10 dias. Esses 10 dias são 10 dias corridos ou não? Sim, 10 dias, 10 dias corridos. O que aconteceu agora, após a reforma trabalhista, é que pode fracionar as férias, né? Em 3 partes, sendo que a primeira parte não, né, tem que ser no mínimo 14 dias, ou seja, ele pode tirar 15 dias, e depois ele pode tirar mais 2 partes de 5 dias, mas esse período tem que ser corrido. Então, mas ele pode vender 10 dias de férias e depois fracionar. Isso Doutora pode Márcia, algumas acontecer. categorias, algumas empresas têm o chamado banco de hora.
O banco de horas também influi nas férias? Eu não vou tirar as férias, mas eu tenho o banco de horas. Essas horas que eu não recebi podem ser transformadas em dias também de folga? O banco de horas, ele é diferenciado, porque o banco de horas existe um período, né, que ele deve ser pago. Então, ele não pode ser ad eternum, ou seja, a pessoa não pode ficar com o tempo. Normalmente existem períodos, tá? 6 meses. Então, dentro daquele período, ou a empresa já fornece essa folga do banco de horas, ou ela paga. Então, vai depender de cada convenção coletiva. Normalmente, se a pessoa tem folga e ela quer colocar ali junto, não é obrigatório, a empresa não precisa fazer isso. Mas eu entendo que se a pessoa, se for conversada e resolver colocar ali no período, também para estender um pouco mais, e se tiver dentro desse período que a empresa tem que pagar, né? Eu acredito que sim. Se as partes forem negociar, eu acredito que sim, pode ser usado. Doutora Márcia, o pagamento correspondente às férias, ele é pago no começo das férias ou no final das férias? No começo. Aí é uma outra questão, até que as pessoas não, às vezes, sofrem um prejuízo por desconhecer. Funciona da seguinte forma: então, ele está dentro do período concessivo, e aí o patrão, né, o empregador, decide conceder as férias. Ele precisa notificar dar um aviso de férias com 30 dias de antecedência para o funcionário. Então, ele não pode, o empregador não pode acordar aí, né, um dia e falar assim, eu vou dar férias para esse funcionário e pronto. E ele vai chegar e falar, não, você está de férias a partir de hoje. Uma coisa que fazem é o seguinte, do nada, decide dar férias para o funcionário e pede para o funcionário assinar um aviso de férias como se fosse com 30 dias de antecedência, mas não é o correto. Então, teria que dar esse aviso de férias com 30 dias de antecedência e antes da pessoa, 2 dias antes da pessoa sair de férias, ela tem que receber. Ela vai receber o salário do mês adiantado, acrescido de 1/3. Acrescido de um terço. Quer dizer, Isso, quando chegar no final das férias, ela não recebe nada, porque ela já recebeu é, antecipadamente, é isso? exatamente. É aí que Tem algumas... muitas pessoas Não, ficam, se apuram. é exatamente. Porque Ela, aí vem o olerite zerado, né? Porque ela já recebeu aquele mês. claro. Entendeu? A não ser que ela venda uma parte de férias, ela vai ter alguma coisa para ela receber. Mas se ela não vendeu, ela já recebeu aquele mês, é isso que muitas pessoas não entendem. Aquele mês, ela recebe adiantado, 2 dias antes das férias, aí ela recebe mais 1/3, e aí ela recebe aquele valor todo, né? E aí ela precisa saber que quando ela voltar, as contas estarão lá do mesmo jeito, mas o olerite virá zerado. Isso aí é vital, importantíssimo essa sua orientação. Doutora Márcia, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço. Um bom dia, Heródoto. A doutora Márcia Cleide Ribeiro é advogada especializada em Direito do Trabalho. Interessantíssimo. Todas as perguntas, algumas dessas perguntas aqui foram discutidas ontem na reunião de pauta. A gente falou uma coisa, falou, "Não, vamos botar alguém que sabe aí." E aí está, portanto, a doutora Márcia ensinando todos nós aqui, está nos acompanhando, seja empregador ou empregado a respeito das férias.